Olá, tudo bem? Essa videoaula corresponde ao tema 5 das nossas aulas de anatomia sistêmica e histologia básica, e nessa oportunidade a gente vai tratar sobre o sistema cardiovascular. Como objetivo dessa aula, a gente vai descrever as funções do sangue e a sua composição e a anatomia do coração, das artérias e das veias do corpo humano. Com relação ao sangue, o sangue corresponde a um tipo de tecido conectivo especializado, constituído por uma fração líquida denominada plasma e por elementos formes que conformam a fração sólida desse sangue. Dentro desses elementos formes, a gente encontra os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos ou leucocitos, e as plaquetas, que correspondem a fragmentos celulares relacionados com o processo de coagulação. Já com respeito à sua fração líquida, o plasma, esse, a sua vez, está constituído por água, proteínas e sais minerais. Com relação à anatomia propriamente dita, a gente vai começar essa descrição anatômica pelo coração. Então, o coração ele é um órgão muscular oco que está localizado a nível retroesternal, na região do tórax, na região do mediastino, e que tem a função de servir como uma bomba hidráulica para poder dar propulsão para a movimentação do sangue dentro desses sistemas arteriais. Nos seres humanos, esse coração ele é tetracavitário, o que significa que ele tem quatro cavidades, sendo dois átrios superiores e dois ventrículos inferiores, sendo um de cada direito e o outro esquerdo. Então, portanto, a gente vai ter um átrio e um ventrículo direito e um átrio e um ventrículo esquerdo. Também se classifica o sistema circulatório humano como um sistema duplo e fechado. Duplo porque ele apresenta dois circuitos arteriais sem mescla sanguínea, que são o circuito maior ou sistêmico e o circuito menor ou pulmonar, e fechado, dado que não há extravasação de sangue para o meio fora do vaso sanguíneo. Nessa representação esquemática, a gente tem, portanto, um coração em vista externa e a gente pode observar essa morfologia típica do coração, que incluso é uma morfologia bastante dificultosa de ser descrita em termos anatômicos. A gente pode observar a presença desse grande músculo inferior, na parte inferior, que corresponde à região dos ventrículos, a região por onde passa a artéria. é, Divide em um lado direito e um lado esquerdo, então a gente pode observar nessa região o ventrículo direito e nessa região o ventrículo esquerdo. A ponta final do coração se denomina ápex, que está apontada obliquamente, direcionada inferior e à esquerda, ou seja, é uma projeção desse próprio músculo que se direciona para sentido inferior e sentido à esquerda desse coração. E a gente também pode observar a nível superior a presença das aurículas, ou átrios, né, sendo o átrio direito e o átrio esquerdo, e também desses grandes vasos que correspondem ao tronco da artéria pulmonar, portanto, o tronco pulmonar que nasce do ventrículo direito, e mais posterior a ele, o nascimento da aorta, que nasce, portanto, do ventrículo esquerdo. A aorta, ela conforma esse cajado em forma bastante curva, enquanto que o tronco pulmonar, uma vez que ascende ligeiramente, se divide em forma de T, dando, portanto, as artérias pulmonares esquerda e a artéria pulmonar direita. Essa outra representação esquemática, ela traz esses grandes vasos seccionados, de maneira que a gente pode observar, portanto, o nascimento desses grandes vasos. Esse vaso mais anterior corresponde ao tronco pulmonar, que nasce do ventrículo direito, e esse tronco mais posterior corresponde ao nascimento da artéria aorta, que nasce, portanto, do ventrículo esquerdo. Dessa artéria aorta, nessa porção ascendente proximal ao coração, a gente tem o nascimento das artérias coronárias, sendo uma artéria coronária direita e uma artéria coronária esquerda, de maneira que a artéria coronária esquerda, logo que nasce, já se divide em duas ramas, sendo uma rama descendente anterior e uma rama circunflexa que se dirige à posterior. A gente também pode observar esses outros vasos, sendo esses vasos esquerdos correspondentes às veias pulmonares, que trazem o sangue dos pulmões para o átrio esquerdo, e esse vaso superior, posterior à artéria aorta, que corresponde à veia cava superior, que traz o sangue desde os sistemas venosos superiores para ingresso na aurícula ou no átrio direito, que a gente já vai observar em maiores detalhes posteriormente. Nessa representação esquemática, a gente observa o coração em visão inferior, então a gente pode observar de novo esse grande músculo que corresponde à região dos ventrículos e que pode ser separado em uma região direita e uma região esquerda pela presença desse vaso importante que corresponde à artéria descendente posterior ou artéria interventricular posterior, que é uma rama, portanto, da artéria coronária direita, sendo, em alguns casos, uma rama da coronária esquerda.
A gente pode observar também essa região onde drenam as veias pulmonares, que corresponde à aurícula esquerda, e essa região onde drenam as veias cava superior e veia cava inferior, que corresponde a, ao átrio direito. Aqui a gente também observa o seno coronário, onde drenam as veias coronárias, que recuperam o sangue desse sistema coronário, e que drena também a nível do átrio direito. Em uma vista interna, a gente vai começar descrevendo o coração direito, onde a gente vai ter, portanto, o átrio e o ventrículo direito. O átrio direito corresponde à região do coração que recebe o sangue através das veias cava superior e inferior e que possui vários reparos anatômicos de interesse. E desses reparos a gente vai destacar a cresta terminal, a fossa oval, a válvula de Eustáquio e a válvula de Thebesi. Existe uma válvula que separa esse átrio direito do ventrículo direito, e essa válvula corresponde à válvula trigúspide, e trigúspide justamente porque ela tem três gúspides, ou seja, três válvulas que vão conformar, portanto, essa válvula. Com relação ao ventrículo direito, quando ele está em diástole, ele permite essa abertura da válvula trigúspide, e essa abertura da válvula trigúspide permite a passagem do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Uma vez que começa a contração cardíaca, essa válvula trigúspide fecha, e a própria contração do sangue aumenta a pressão intercavitária do ventrículo direito e expulsa esse sangue através da artéria pulmonar, que dirige, portanto, esse sangue para os pulmões. Isso corresponde, portanto, ao circuito pulmonar ou circuito menor. Nessa representação esquemática, a gente pode observar, portanto, um átrio direito seccionado, aberto, onde a gente pode observar, então, a veia cava superior, veia cava inferior, a fossa oval, que corresponde a um resquício embrionário do coração humano. Aqui a gente observa a válvula de Eustáquio, que corresponde a uma válvula da veia cava inferior, a válvula do seno coronário, ou válvula de Thebesi, e também a válvula trigúspide. Nessa representação, propriamente, a gente observa a válvula septal dessa válvula trigúspide. A gente também observa nessa desembocadura da veia cava superior essa pequena projeção denominada de cresta terminal, que marca a presença nessa região do nódulo senosal, que corresponde, portanto, ao marca-passo fisiológico do coração. Essa representação esquemática corresponde a uma dissecação do ventrículo direito, onde a gente pode observar com maiores detalhes a válvula trigúspide com as suas três válvulas, a válvula anterior, a válvula posterior e a válvula septal, que está ligada à parede desse coração por esses músculos denominados de músculos papilares. A gente também pode observar a válvula pulmonar, que controla o fluxo de ejeção do coração direito para a artéria pulmonar. Já com relação ao coração na região esquerda, a gente vai ter o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e, separando ambas cavidades, a válvula bicúspide. Esse átrio esquerdo ele não tem muitos reparos anatômicos de interesse, cabendo destacar apenas a desembocadura das veias pulmonares. A válvula trigúspide, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, corresponde a uma válvula diferente da do coração direito, dado que essa válvula bicúspide tem somente duas válvulas, ao contrário da trigúspide. Já o ventrículo esquerdo também tem poucos reparos anatômicos de interesse, cabendo destacar apenas as válvulas da válvula bicúspide e os músculos dessa parede. Então, nessa representação esquemática, a gente observa esse coração na região esquerda, a gente observa a desembocadura das veias pulmonares na região do átrio esquerdo e a válvula bigúspide com a sua válvula anterior e a sua válvula posterior ligada a essa parede do coração pelos músculos papilares anterior e posterior. Em uma dissecação um pouco mais profunda, a gente observa essa aurícula esquerda com poucos reparos anatômicos de interesse e já nessa região mais medial, unida à parede septal, a gente tem o nascimento da artéria aorta com a válvula aórtica, e tem, portanto, três válvulas, assim como a válvula pulmonar. Com relação, então, a esses circuitos por onde passa o sangue, como a gente havia mencionado anteriormente, a gente tem um circuito menor e um circuito maior. Esse circuito menor, ou circuito relacionado ao coração direito, ou provavelmente coração direito, ou circuito pulmonar, é o circuito que se relaciona com receber o sangue desoxigenado da periferia do corpo, que vai ser recuperado pelo átrio direito do coração, vai passar para o ventrículo direito, atravessando, portanto, essa região da válvula trigúspide, e uma vez que está no ventrículo direito, quando começa a contração cardíaca, aumenta a pressão e no interior dessa câmara e ejeta esse sangue para a artéria pulmonar, para que esse sangue possa ser conduzido para os pulmões. Isso consiste, portanto, no circuito menor.
Já o circuito maior ou circuito sistêmico é, se relaciona, portanto, ao coração esquerdo. E nesse circuito, o átrio esquerdo recebe o sangue oxigenado dos pulmões através das veias pulmonares. Esse sangue passa através da válvula bicúspide para o ventrículo esquerdo, e uma vez que o coração contrai, ejeta esse sangue do ventrículo esquerdo através da artéria aorta para todas as regiões do corpo humano, através dessa primeira rama que nasce do coração, que corresponde, portanto, à aorta. Todas as outras artérias que vão levar esse sangue para o corpo são ramas diretas ou indiretas da artéria aorta. Nessa representação esquemática, então, a gente pode observar essa representação do circuito menor e do circuito maior, de maneira que o circuito menor consiste no recebimento do sangue desoxigenado das periferias do corpo para o átrio direito, através das veias cava superior e inferior, que, uma vez presente no átrio direito, passa através da válvula trigúspide para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, quando o coração contrai, ejeta esse sangue do ventrículo direito para as artérias pulmonares, levando esse sangue para os pulmões. Já o circuito maior começa com o recebimento pelo átrio esquerdo desse sangue oxigenado, que vem dos pulmões através das veias pulmonares, que passa pela válvula bicúspide, chega no ventrículo esquerdo, e quando o coração contrai, ejeta esse sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, que leva esse sangue para todas as regiões do corpo humano, superiores e inferiores. Com relação aos vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos se constituem pelas artérias e pelas veias, de maneira que as artérias são vasos muito mais grossos do que as veias, que suportam maior pressão e que levam esse sangue oxigenado a alta pressão do coração para os órgãos, para toda a periferia do corpo, à exceção da artéria pulmonar, que leva esse sangue também em alta pressão, porém desoxigenado do coração para os pulmões. Já as veias são vasos muito mais finos do que as artérias, que muitas vezes possuem válvulas internas para impedir o refluxo sanguíneo, dado que elas trabalham com fluidos a baixa pressão, e que, por geral, têm a função de levar o sangue desoxigenado da periferia para o coração, com exceção das veias pulmonares, que vão levar o sangue oxigenado dos pulmões para o coração. Então, a primeira artéria que a gente começa descrevendo é a artéria aorta, dado que ela é a primeira artéria que nasce do coração. Então, a artéria aorta é a principal artéria do corpo humano, que nasce diretamente do ventrículo esquerdo e que se divide em três porções, sendo uma porção ascendente, o cajado da aorta, e a aorta descendente. Na sua porção ascendente, ela vai dar origem às artérias coronárias, que são as artérias que dão irrigação nutrícia funcional para o coração, sendo uma artéria coronária direita e uma artéria coronária esquerda. Na região do cajado da aorta, essa artéria se curva de anterior a posterior e de medial a lateral em sentido esquerdo, dando três artérias importantes, que são o tronco braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. Na sua região descendente, ela descende profunda pelo tórax, ligeiramente à esquerda da coluna vertebral, e vai dar irrigação nutrícia aos pulmões e também ao esôfago, e vai dar as artérias intercostais posteriores. Ela vai ingressar ao abdômen pelo forame aórtico do diafragma e vai dar irrigação aos órgãos abdominopélvicos. Nessa representação esquemática de Netter, a gente observa, portanto, essa artéria aorta. A região mais ascendente proximal dela foi recortada, mas a gente observa a região do cajado, com essas três ramas principais que nascem do cajado da aorta, que são o tronco braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. E em seguida ela se encurva a nível posterior e descende retilínea lateral à esquerda, ligeiramente lateral, portanto, à esquerda da coluna vertebral, descende por todo o tórax, dando essas artérias nutrícias para o esôfago, artérias nutrícias para o pulmão também, e as artérias intercostais posteriores, e termina ingressando ao abdômen através do forame aórtico do diafragma. Nesse preparado cadavérico de Jocosa, a gente observa, portanto, um coração humano a nível torácico, em região anatômica, dissecado, e o nascimento da artéria aorta com esses três ramos do cajado da aorta, que correspondem, portanto, ao tronco braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda.
Com relação à irrigação abdominal, uma vez que a artéria aorta ingressa na região abdominal, ela vai dar várias ramas para irrigação desses órgãos, que são os órgãos abdominais, portanto. As primeiras artérias que vão nascer dessa artéria aorta a nível abdominal vão ser as artérias frênicas inferiores, para irrigação da região inferior do diafragma, o tronco celíaco, que é um pequeno tronco oriundo da face anterior da aorta abdominal e que vai contribuir para a irrigação de vários órgãos, dando, portanto, origem às artérias hepática comum, gástrica esquerda e artéria esplênica. Também vão nascer da aorta abdominal as artérias renais, que vão nascer a nível lateral da aorta, as artérias suprarrenais e as artérias gonadais, que todas nascem da região lateral da aorta. Também nasce da artéria aorta abdominal a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, ambas para irrigação de intestino. E a nível pélvico, a gente vai ter a divisão dessa artéria aorta abdominal nas suas duas ramas terminais, que correspondem às artérias ilíacas comum esquerda e direita. Nessa representação esquemática, a gente observa, portanto, a artéria aorta abdominal a nível anterior e ligeiramente à esquerda da coluna vertebral, onde a gente pode observar o nascimento dessas artérias mencionadas anteriormente. Das quais a gente pode destacar, portanto, as artérias frênicas inferiores, o tronco celíaco, com as suas três ramas, que correspondem à hepática comum, gástrica esquerda e esplênica, as artérias suprarrenais, a artéria mesentérica superior, as artérias gonadais, as artérias renais e a artéria mesentérica inferior. E uma vez que ela chega na região já pélvica, ela se divide nas suas duas ramas terminais, que correspondem, portanto, às artérias ilíacas comum direita e esquerda. A região pélvica e os seus órgãos associados estão irrigados pelas artérias ilíaca interna e ilíaca externa, que são oriundas da artéria ilíaca comum, que a gente descreveu anteriormente, portanto, como a rama terminal da artéria aorta abdominal. Portanto, cada uma dessas artérias ilíacas comuns, sendo uma direita e uma esquerda, vão se dividir, dando origem às artérias ilíaca interna e externa, sendo, portanto, relativas ao seu lado. Então, uma artéria ilíaca interna e uma externa direita, e uma artéria ilíaca interna e outra externa esquerda. As artérias ilíacas interna, portanto, esquerda e direita, vão se encarregar da irrigação da região interna da pelvis e também dão origem às artérias glúteas e às artérias pudenda. Já a artéria ilíaca externa, ela se encarrega da irrigação dos membros inferiores e ela vai abandonar essa região pélvica através do espaço subinguinal, portanto, na região anterior da pelvis. Essa preparado cadavérico de Shokoshi, a gente pode observar, portanto, o nascimento dessas artérias ilíaca. Então, aqui a gente tem a artéria ilíaca externa, que uma vez que nasce, se projeta para fora da pelvis, passando por essa região anterior e se exteriorizando através do espaço subinguinal. E a artéria ilíaca interna, que uma vez nascida já se projeta a nível posterior e dá várias ramas para a irrigação das estruturas anatômicas internas da pelvis. Ela também, portanto, como descrevemos anteriormente, dá origem às artérias glútea e artéria pudendo, de maneira que a artéria glútea se exterioriza a nível posterior da pelvis para dar irrigação para os músculos glúteos. Até agora nós descrevemos a anatomia do coração, o nascimento da artéria aorta, as suas principais ramas a nível torácico, o seu ingresso a nível abdominal, as suas principais ramas, e o seu ingresso a nível pélvico, as suas principais ramas. A partir desse ponto, nos falta descrever a irrigação de pescoço e cabeça, membros superiores e membros inferiores. A irrigação de pescoço e cabeça se realiza através das artérias carótidas comuns, sendo, portanto, uma esquerda e uma direita, com uma pequena particularidade anatômica entre a carótida comum direita e a esquerda, de maneira que a artéria carótida comum direita nasce a partir do tronco braquicefálico, que esse sim é uma rama direta da aorta, enquanto que a artéria carótida comum esquerda nasce diretamente da artéria aorta, como descrevemos anteriormente. Cada uma dessas carótidas comuns vão se dividir em carótida interna e carótida externa, e, de uma maneira mais simplória, a artéria carótida externa se encarrega da irrigação do pescoço, face e cabeça, enquanto que a artéria carótida interna se encarrega da irrigação cerebral propriamente dita. Nessa representação esquemática de Netter, a gente pode observar, portanto, a artéria carótida comum esquerda e a sua divisão em artéria carótida externa e artéria carótida interna, ambas esquerdas, portanto. Se observa, portanto, que a artéria carótida externa se dirige para a região da face, irrigando o pescoço, face e região externa da cabeça, enquanto que a artéria carótida interna se faz mais profunda e termina ingressando na região interna do crânio para dar irrigação encefálica. Com relação aos membros superiores,
A irrigação de membros superiores se realiza através da artéria axilar, que, a sua vez, é uma rama da artéria subclávia. Portanto, a principal rama para a contribuição da irrigação dos membros superiores é a artéria subclávia. Nesse sentido, a artéria subclávia, assim como a artéria carótida, tem uma variação anatômica com relação ao nascimento, dado que a artéria subclávia direita nasce do tronco braquicefálico, enquanto que a artéria subclávia esquerda nasce diretamente da artéria aorta. Ambas se dirigem para a região mais lateral do corpo humano e vão dar ramas para a irrigação da região torácica e a artéria axilar, que se dirige para a região dos membros superiores. Portanto, de maneira resumida, a artéria aorta dá a artéria subclávia contribui em partes para a irrigação da parede torácica e termina dando a artéria axilar, que se dirige para a região dos membros superiores. Logo que essa artéria axilar, discorrendo por seu trajeto, cruza pelo borde inferior do músculo peitoral maior, ela recebe o nome de artéria braquial. E essa artéria braquial discorre a nível profundo do braço, dá uma rama denominada de artéria braquial profunda, que tem, portanto, a função de dar irrigação a nível posterior do braço, enquanto que essa artéria braquial termina, portanto, discorrendo a nível profundo e anterior do braço e ingressa na região do antebraço, onde ela vai dar suas duas ramas seminais, que são a artéria radial e a artéria cubital. Nesse sentido, a artéria subclave, uma vez que chega no espaço axilar, recebe o nome de artéria axilar, e essa artéria axilar, quando cruza pelo borde inferior do músculo peitoral maior, se transforma, ou melhor, troca de nome e recebe o nome de artéria braquial. Essa artéria braquial discorre a nível profundo e anterior do braço e dá uma rama denominada de artéria braquial profunda. Essa artéria braquial profunda ingressa no compartimento posterior do braço e vai dar irrigação para a região posterior do braço. Já essa artéria braquial, ela continua seu trajeto a nível anterior e profundo, e quando ela chega na região do antebraço, ela se divide nas suas duas ramas seminais, sendo, portanto, a artéria radial uma artéria lateral e a artéria cubital, que é, portanto, uma artéria mais medial. Ambas discorrem pelo antebraço para dar irrigação até o nível da mão. A irrigação da mão se conforma a nível palmar através de dois arcos anastomóticos, sendo um arco anastomótico profundo e um superficial, de maneira que esse arco superficial se conforma por uma rama palmar superficial da artéria radial e a artéria cubital disposta em forma de arco. Já o arco profundo se conforma pela artéria radial, que se anastomosa com uma rama anastomótica profunda da artéria cubital. Nessa representação esquemática, a gente pode observar o arco anastomótico superficial, que se conforma pela artéria cubital, que se anastomosa com uma rama superficial da artéria radial. Desse arco anastomótico vão nascer as artérias denominadas digitais palmares comuns, e dessas artérias digitais palmares comuns nascem as digitais próprias, que se anastomosam ao nível mais distal das falanges, contribuindo para a irrigação dos dedos. Já esse arco profundo, ele se constitui pela artéria radial, que se anastomosa com uma rama profunda da artéria cubital. Desse arco vão nascer as artérias metacarpianas palmares, que dão, portanto, irrigação para as estruturas ósseas e musculares mais profundas da palma da mão. E com isso a gente termina a irrigação de membros superiores e faltaria, portanto, agora a irrigação de membros inferiores. Para os membros inferiores, portanto, a irrigação vai se realizar através da artéria ilíaca externa, que se projeta, portanto, para a região dos membros inferiores, e uma vez que ela cruza pela região do espaço inguinal, ela recebe o nome de artéria femoral. Uma vez que a artéria ilíaca externa cruza pelo espaço subinguinal, ela recebe, portanto, o nome de artéria femoral, que discorre através da região anterior e profunda da coxa. A artéria femoral descende pelo conduto dos adutores, que corresponde, portanto, a um conduto conformado pelos músculos adutores, que abriga essa artéria femoral nessa região mais profunda, medial e anterior da coxa. Quando ela já se encontra a nível mais inferior do seu trajeto pela coxa, ela encontra com esse denominado hiato dos adutores, cruza e se faz posterior, chegando a nível da fossa poplítea. E uma vez que ela se encontra na fossa poplítea, ela recebe o nome de artéria poplítea. Essa representação esquemática nos mostra, portanto, o trajeto da artéria ilíaca externa, que quando abandona a pelvis, passando pelo espaço subinguinal, recebe o nome de artéria femoral, que discorre através da região mais medial, anterior e profunda da coxa, dando ramas para irrigação muscular, e que discorre, portanto, por esse espaço denominado de conduto dos adutores, e que quando chega na sua região mais inferior, cruza pelo hiato dos adutores e faz posterior. Aqui se vê por transparência, ou seja, significa que ela está posterior a essas estruturas, e chega, portanto, nessa região
posterior do joelho, que corresponde à fossa poplítea, e recebe o nome de artéria poplítea. Uma vez que ela se encontra na região poplítea, ela vai dar irrigação para a articulação do joelho através de 5 ramas articulares, sendo 2 artérias articulares superiores, uma artéria articular média e 2 artérias articulares inferiores. Ela continua seu trajeto discorrendo para em sentido inferior, na região da fossa poplítea, e ela vai se dividir em 2 ramas terminais, sendo a artéria tibial anterior e o tronco tibio-perôneo. De maneira que o trajeto dessas artérias é bastante diferente. A artéria tibial anterior vai saltar pelo hiato superior da membrana interóssea para chegar, portanto, no compartimento anterior da perna. Ela descende profunda, unida, portanto, à membrana interóssea e ingressa na região do pé pelo espaço pré-maleolar. Já o tronco tibio-perôneo ele se divide em 2 artérias, sendo a artéria tibial posterior e a artéria perônea. Ambas são posteriores durante todo o seu trajeto, de maneira que a artéria perônea é mais lateral e a artéria tibial é mais medial. A artéria tibial posterior é a principal artéria para irrigação da planta do pé e ingressa na região do pé pelo canal retromaleolar interno, ou denominado túnel do tarso. Nessa representação esquemática, a gente pode observar, portanto, a artéria poplítea dando nessa região a artéria tibial anterior, que salta pelo hiato superior da membrana interóssea, e dividindo-se em artérias tibial posterior e artéria perônea, ou propriamente o tronco tibio-perôneo, que em seguida se divide em artéria perônea e artéria tibial posterior. A artéria perônea, portanto, uma artéria mais lateral, e a artéria tibial posterior, uma artéria mais medial, que ingressa na região do pé através do canal retromaleolar interno, ou túnel do tarso. Nessa representação esquemática, a gente pode observar a irrigação do pé. Nessa conformação mais anterior, a gente observa o ingresso da artéria tibial anterior, passando pelo espaço pré-maleolar, para chegar na região do dorso do pé, portanto. E uma vez que ela ingressa na região do dorso do pé, ela dá a artéria arqueada, que conforma, portanto, esse arco, que termina dando, portanto, artérias para irrigação dos metatarsos e das falanges a nível dorsal do pé. Já com relação à irrigação da planta do pé, a gente tem o ingresso da artéria tibial posterior pelo canal retromaleolar interno, e uma vez que ela ingressa, ela se divide em 2 ramas, dando, portanto, as artérias plantares mediais e artérias plantares laterais. E com isso a gente termina tudo o que é a anatomia do sistema arterial. Nos falta ver, portanto, a drenagem venosa e essa anatomia do sistema venoso. Portanto, as veias são vasos bastante mais superficiais, que se apresentam com uma ampla variabilidade anatômica, de maneira que as veias que se encontram, por exemplo, no antebraço de uma pessoa, podem apresentar conformação anatômica diversa entre uma pessoa e outra. São vasos caracterizados por trabalhar com fluxo de baixa pressão, são vasos finos, colapsáveis e que muitas vezes apresentam válvulas internas para impedir o refluxo gravitatório. Muitas vezes elas acompanham uma artéria e conformam essas veias satélites ou fascículos vasculonervosos. Com relação às veias dos membros superiores, a drenagem venosa da mão vai nascer a partir de 2 veias, que são as veias cefálica e a veia basílica, de maneira que a veia cefálica é mais lateral, se origina na região proximal do primeiro metacarpo, e a veia basílica é uma veia mais medial, que discorre a nível, portanto, da região cubital do braço. Nessa representação esquemática, a gente pode observar com maior claridade a veia cefálica e a veia basílica, de maneira que a nível braquial a veia basílica termina drenando na veia braquial, e ambas se fazem mais profundas, chega na região axilar, conformam a veia axilar, e uma vez a nível torácico, a veia cefálica pode, portanto, perfurar vai na clave deltopeitoral e chegar ao compartimento mais posterior para poder, portanto, encontrar essas veias e terminar drenando junto com elas. Então, nessa representação esquemática, a gente observa a veia axilar e a veia cefálica fazendo-se mais profunda para poder desaguar nessa conformação da veia axilar. A drenagem de cabeça e pescoço se conforma através das veias jugulares, sendo as veias jugulares interna, externa e anterior, de maneira que a veia jugular interna drena a região interna do crânio, portanto, ela é responsável pela drenagem sanguínea do encéfalo, enquanto que a veia jugular externa drena a cabeça e pescoço na sua porção propriamente externa da região da cabeça.
Nessa representação esquemática, a gente observa a veia jugular interna, que é uma veia mais profunda, que está unida, portanto, à carótida e profunda ao músculo esternocleidomastoide. Também a gente pode observar a veia jugular anterior e a veia jugular externa. Nota-se como a veia jugular externa é bastante mais superficial do que a veia jugular interna. Nessa representação esquemática, a gente observa a veia jugular interna e esse tronco bastante marcado que deságua nela, denominado de tronco tireolingofaringofacial. Nesse preparado cadavérico de Chocó, a gente observa também a conformação dessas estruturas vasculares, de maneira que a gente observa aqui, portanto, a veia subclávia, a veia jugular interna, jugular externa e jugular anterior. Com relação a nível torácico, a veia subclávia se une à veia jugular interna, dando origem ao que se denomina tronco braquicefálico, sendo um tronco braquicefálico direito e um tronco braquicefálico esquerdo, e ambos troncos braquicefálicos terminam se unindo através da veia inominata, que conectam ambos troncos braquicefálicos, dando origem a essa veia cava superior que desemboca diretamente no átrio direito. Já a veia cava inferior se forma a partir da drenagem abdominal, pélvica e de membros inferiores, que se descreve a seguir, e que recebe vários afluentes abdominais e torácicos e que também termina desembocando no átrio direito. Nesse preparado cadavérico, a gente observa, portanto, a veia subclávia, que termina se unindo com a veia jugular interna, conforme o tronco braquicefálico, nesse caso, o tronco braquicefálico esquerdo, e nesse caso, o tronco braquicefálico direito, e ambas se conectam através da vena inominata, conformando, portanto, a veia cava superior, que desemboca diretamente no átrio direito do coração. Com relação à drenagem venosa de membros inferiores, a principal veia a se destacar vão ser as veias safena magna, que é uma veia medial, e a vena safena menor, que é uma vena lateral e posterior. Nesse sentido, a veia safena magna nasce na região medial do tornozelo, ascende medial pela perna, na região do joelho ela se conforma ligeiramente posterior e que retorna para a região medial anterior, logo por cima da articulação do joelho, e que termina desembocando na veia femoral, uma vez que ela cruza pelo hiato safeno da face lata. Cabe destacar que logo antes da desembocadura da veia safena magna na veia femoral, ela recebe 5 afluentes muito importantes que vão conformar o que se denomina de estrela de Scarpa. Já a veia safena menor, ela nasce na região lateral do tornozelo, se faz posterior, ascende pela perna e termina na região da fossa poplítea, porque aí nessa região ela desemboca na veia poplítea. Então aqui a gente tem a conformação da veia safena menor, que nasce na região lateral do tornozelo, se faz posterior, e que na região da fossa poplítea deságua na veia poplítea. Já a veia safena magna, ela nasce na região medial do pé, ascende na região medial da perna, a nível da articulação do joelho, ela se faz ligeiramente posterior, e uma vez que ela cruza pela articulação do joelho, ela volta a ser medial anterior e ascende até desembocar na veia femoral, conformando essa denominada estrela de Scarpa com esses 5 afluentes que ela recebe. A drenagem com relação a nível pélvico e abdominal é feita através de múltiplas veias que, em geral, recebem o mesmo nome da artéria que acompanham e que terminam se confluindo para a conformação da veia ilíaca interna. A veia femoral ingressa na região pélvica para conformar a veia ilíaca externa e, quando se unem a veia ilíaca externa e a veia ilíaca interna, dá-se origem à veia cava inferior. A nível abdominal, a drenagem venosa também vai ser realizada através de múltiplas veias, onde cabe destacar, portanto, o sistema porta, que conforma, portanto, a drenagem venosa dos intestinos, que encaminha esse sangue para o fígado através, portanto, dessa veia denominada veia porta. Nessa representação esquemática, a gente tem uma ilustração de como é realizado, portanto, a drenagem venosa da região pélvica, que termina confluindo para a formação da veia cava inferior. Temos as principais veias a se destacar, que são, portanto, a conformação dessa veia cava inferior, dada pelas veias ilíacas comuns, e que ascende paralelo à artéria aorta abdominal para poder ingressar a nível torácico. Já a drenagem venosa do tórax se conforma através do sistema ácigos e hemiácigos, de maneira que o sistema ácigos drena a região do tórax direito e o hemiácigos a região do tórax esquerdo. Nesse sentido, a gente observa aqui a presença da veia ácigos, que recebe múltiplos afluentes, principalmente as intercostais posteriores, e que, na sua região mais superior, conforma um pequeno arco que se projeta de posterior a anterior para encontrar com a porção posterior da veia cava superior, que termina, portanto, desaguando na região do átrio direito.
E com esse último slide, a gente termina essa videoaula de revisão do sistema cardiovascular. Eu espero que tenha ficado claro. Essa é uma videoaula bastante densa em questão de conteúdo, mas eu espero que tenha ficado bastante elucidativo. Cabe ao aluno, portanto, a partir desses conceitos iniciais, desenvolver essa teoria com relação ao sistema cardiovascular e qualquer dúvida pode me mandar um e-mail. Até mais, nos vemos em breve.